já com o coração alargado, porque a preletora que estava no coração de Deus para essa manhã vai impactar você. Glória a Deus. Graça e paz, mulheres lapidadas. Você está feliz nessa manhã? Quanta coisa preciosa nós já recebemos do Senhor. Eu trago um abraço da Tríplice Fronteira. Eu sou de Foz do Iguaçu, no Paraná, na terra das cataratas. E é tão precioso poder estar aqui nessa manhã. Eu amo o universo feminino e eu amo esses encontros, porque eu sempre tenho a sensação de que nesses ajuntamentos de mulheres é como se um grande útero, pastor Ezenete, de cura, de transformação, de novo nascimento, de milagres, de provisão de Deus acontece. Então esse ajuntamento é um ajuntamento que há muito tempo eu gostaria de estar aqui, e o Senhor preparou, porque a Ana falou uma palavra e eu gostei disso. Ela disse: o plano perfeito de Deus. Então olha para a mulher que está do seu lado e fala: mulher lapidada, você é o plano perfeito de Deus. Você é o plano perfeito de Deus. Você é uma mulher escolhida para esse tempo, para essa geração, e o Senhor conta comigo e conta com você. Então eu quero louvar a Deus nessa manhã e dizer a você, mulher, que essa introdução que a Ana fez sobre sua vida, sua família, eu sou uma mulher lapidada pelo Senhor e aprendi ontem que continuamos sendo lapidada. É um processo. O nosso lapidário, é isso mesmo? O nosso lapidário, ele cuida de nós em todo o tempo. E ele nos ama de uma forma tão sobrenatural que ele olha para nós, aquela pedra bruta, e ele já vê, ele já sabe tudo que nós podemos nos tornar. O Senhor conhece o seu íntimo, o Senhor conhece o seu interior. Ele plantou aí dentro de você todas as habilidades, tudo aquilo que o Senhor espera que eu e você demos de fruto. Tudo aquilo que o Senhor espera que eu e você possamos viver, realizar, sorrir, suportar, experimentar, Ele já plantou em nós, Ele já colocou em nós. Amém? Você crê nisso? Então eu quero aproveitar a palavra que a Ana falou, que diz que a mulher que teme ao Senhor, mulher de Provérbios 31, é um acróstico lindo que fala sobre a mulher que Deus escolheu para ensinar o rei Lemuel, é a mãe do rei Lemuel, ensinando ao seu filho que tipo de mulher ele deveria escolher. E por muitos anos eu olhei para a mulher de Provérbios 31 e eu olhava e eu desanimava tanto, porque eu pensava: ó pai, nunca serei. Mas o Senhor estava me lapidando, e o Senhor está nos lapidando a cada uma de nós. Então eu trago algumas novas nessa manhã, de tantas coisas que eu gostaria de falar. Eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor me traga à memória aquilo que o Senhor quer falar. E que nesse processo de lapidação, são 32 anos de casamento. Se você viu ali a minha família, os meus filhos, sou eu e o meu marido, que está me assistindo agora. Um beijo, gato. Deus abençoe você. Somos uma família com 8 pessoas. São 6 filhos e um pai e uma mãe. Pode aplaudir Jesus, que Ele é bom. Aleluia. Tá aí minha família. Tem como colocar eles aí? Essa família que o Senhor me deu, e a palavra que eu trago hoje é: lapidada na família que construí. Porque nós aprendemos ontem que a gente vem com alguma coisa já da nossa casa. Mas eu amei ouvir ontem, e eu espero que você tenha prestado atenção, que embora aquilo que você experimentou na sua casa, sobre forte impacto emocional, ou de maneira sistemática, que foi trazendo algumas coisas na sua mente, ontem foi falado para nós: isso não é determinante, pode influenciar, mas não precisa determinar a sua vida, a sua história e o seu futuro.
Eu era uma filha de pastor e eu decidi casar-me fora do aprisco do Senhor. E eu escolhi alguém que não estava andando com o Senhor. E na verdade, depois de anos passados, eu me dei conta que eu nem ainda sabia. Olha aí a minha família, gente, esses são os meus filhos. Olha que lindo. Meus filhos, minha alegria. E as pessoas que me lapidam, a quem o Senhor usa para me lapidar. E que também o Senhor me usa para lapidar cada um deles, não é? Biológicos são 5 filhos. São 5 filhos, os filhos mais velhos. Essa moça bonita aqui é a Natália. A que está casando-se é a Larissa, minha companheira de viagem. Obrigada, filha. Esse que está na ponta aqui é o Adriano Júnior. O outro da ponta é o Natan, o profeta das nações. A Vitória está do lado do Natan, ela já está noiva hoje. Olha, já estão quase todos casados. Em casa está o Natan, o último, e a Vitória. E essa terceira aqui, bem do meu ladinho, é a Duda. E a Maria Eduarda é uma filha só do meu marido. E ela é a nossa filha mais nova. Aí você pensa, uai, mas como assim? Então sim, ela é fruto de um caso, de uma traição, de um momento que nós vivemos muito difícil. Mas eu não olho para Maria Eduarda assim. Ela é minha filha, do meu coração. Aleluia, aleluia. Eu amo você, Duda. Eu sempre digo para ela, eu te amo e eu oro por você. Porque a Maria Eduarda é a filha que o Senhor me deu. E para me mostrar que o perdão cura. E que o amor, irmãos, sempre prevalece. Coríntios 13 você conhece, 1 Coríntios 13 você conhece a palavra. E ele diz assim, tudo vai passar, mas o amor é o que vai permanecer. Quando, como mulher lapidada do Senhor, você se dá conta de que a vida também é feita de decepções, de frustrações, de todas as dores e memórias que você possa carregar aí, embora ontem nós deixamos isso para trás, e no processo nós vamos caminhando e nos tornando cada vez melhores em Deus. Quando você decide aceitar que a vida também é feita de situações difíceis, você passa a entender que a melhor e a única forma de viver é pelo amor. Não tem outra forma de você viver e ser feliz. Quase sempre quando eu estou com mulheres, as perguntas que é, como é que você aguentou tantos anos? São 32 anos de casamento. E nesses 32 anos, muitas feridas aconteceram. Porque o meu marido não tinha nenhuma noção de uma família ajustada. Ele já vinha de uma família de divórcio, fruto de muitas traições. Uma família que eu amo, é a minha família, mas eu estou contando para vocês a título de testemunho. É uma família que me ama, que me acolheu, uma gauchada boa demais, uma gente honesta, mas uma gente que precisava demais de conhecer o Senhor e andar com Ele. Sabe o bom pecador? Eles eram os bons pecadores. Aquela pessoa boa, mas você sabe que falta Jesus. E se faltar Jesus, amadas, falta tudo, não é? Então essa família amada, ele veio desse lugar. Eu achei que eu vinha de um lar total e plenamente ajustado, porque meu pai e minha mãe eram pastores de uma vida inteira. Mas conforme eu fui crescendo como pessoa, por isso que é tão importante você não perder nenhuma oportunidade dessa. A gente aprendeu um pouquinho sobre os temperamentos, a gente aprendeu ontem sobre a nossa formação neurológica, como é que as sinapses se formam, como é que a gente guarda as nossas crenças, aprende tudo isso. E eu também gosto de estudar muito isso, estou aprendendo demais. Quando eu comecei a estudar e a perceber, eu olhei para a minha família e eu pude parar de negar algumas coisas. Talvez e somente talvez algumas de vocês aqui hoje estejam como eu alguns anos atrás. Eu olhava para a minha família e eu dizia, a minha família é perfeita e a dele é estragada. E eu me achava no direito de julgar a família dele. Não assim, entre aspas, na maneira de dizer assim, olha de onde ele vem. Porque, como é que vai ter frutos diferentes? Mas quando eu comecei a crescer emocional e espiritualmente, o Senhor foi me mostrando o seguinte, a minha família também tinha seus problemas e suas dificuldades. Também houve traição dentro da minha casa. Também houve situações dentro da minha casa. Porém, com uma diferença. O meu pai e a minha mãe, com todos os seus erros, com todas as suas dificuldades, a gente costuma brincar lá em casa, e quando eu sento com mulheres eu falo, ninguém escapa do pai e da mãe.
Ninguém escapa do pai e da mãe. São os lugares onde as nossas primeiras e talvez as maiores feridas são abertas. A partir delas, nós saímos muitas vezes sangrando para relacionamentos. Ainda as dores do papai e da mamãe, ainda algumas dores que a gente nem sequer tinha consciência. Minha mãe, pastora Olga, é uma mulher muito sábia e muito forte. E por muitos anos eu olhava para minha mãe e eu dizia, como ela é dura, como ela é rígida, como é difícil lidar com a mamãe. E quando eu fui crescendo como mulher, eu tenho 5 filhos e a minha mãe também teve 5 filhas. E eu fui a primeira que saí de casa ainda adolescente para viver a minha vida. E aí o meu pai e a minha mãe abençoaram isso, porque há 30 anos atrás eles usaram a palavra assim entre eles dois. Ah, mãe, às vezes meu pai tinha o hábito de chamá-la de mãe. Já que se perdeu com ele, vamos deixar eles casar? E aí a gente foi casar e viver a nossa vida. Mas como é que vive? Eu achava que eu era Abigail. Quantos conhecem a história de Abigail? Aquela mulher sábia, aquela mulher lapidada, aquela pedra preciosa casada com o Nabal. Mas eu descobri que na verdade eu não era tão Abigail assim não. Eu não era, gente. Hoje eu olho para trás e eu digo, mas que audácia da pelombeta, né? Eu olhava para ele e eu discriminava ele de cima a baixo. Eu queria de fato ser o Espírito Santo na vida dele, porque eu achava que eu já tinha vindo pronta da casa do meu pai e da minha mãe. Ledo engano. Eu estava num processo e aquele homem que eu amei e amo ainda hoje, porque amo mesmo, porque decidi amar diante do Senhor, porque fui passando a compreender a história dele ao invés de julgar. Porque como era a Sheila, eu brinco que a Sheila 1.0, gente, eu me casei com 15 para 16 anos, eu fui morar com esse homem. Eu nem era gente, né? Só depois eu fui descobrir. Eu nem estava ainda, não tinha nem saído da adolescência. Eu não vivi a adolescência. E aos 17 eu já fui mãe pela primeira vez. Então, na verdade, eu não estava pronta. Mas a gente vai se aprontando no caminho, amém? Não se sinta entristecida hoje se você pensar, nossa, então é isso, eu não estava pronta. A gente vai aprontando no caminho. Olha para alguém e diga assim, se você não está pronta, não tem problema, a gente vai se aprontando pelo caminho. Porque o nosso Deus vai nos lapidando no caminho. Sabe aquela coisa, ó, já estou passando aí, em casa tem muito disso. Mãe, vamos tomar um café? Mas eu não estou pronta, eu já estou passando aí, então eu me apronto no caminho. E na vida também é assim, porque nós temos um pai amado que nos ama e que não vai te deixar, a menos que você o deixe. Eu aprendi isso nessa jornada de 32 anos. Muitas vezes eu deixei o Senhor e incrivelmente Ele foi fiel a mim, ficando exatamente no lugar onde eu o deixei. E todas as vezes que eu me voltei e busquei de volta o Senhor, Ele estava lá. Tão amável, tão paterno, tão cuidadoso. Então, talvez e somente talvez você esteja aqui nesta manhã se sentindo, vendo todo esse mover e se sentindo longe do Senhor. Eu ouso te dizer, volta lá onde você deixou Ele, porque Ele vai estar exatamente lá, esperando por você. Não é Ele. Pode aplaudir esse amor maravilhoso. Aleluia. Não é o Senhor que se alonga de nós, somos nós que nos alongamos. Somos nós que vamos e deixamos Ele, mas Ele é fiel. E eu descobri no amor fiel de Deus uma forma de lidar com a vida que eu levava. O meu marido, com essa mentalidade que ele tinha, era uma mentalidade totalmente mundana. Então, quando a gente ainda era criança, que a gente era criança quando se casou, ele às vezes ele ia para o bar, depois do trabalho, ele dava uma passada num bar muito chique que tem lá na nossa cidade, e ali, se rolasse alguma situação, alguma coisa, ele só ia aparecer em casa no outro dia. E eu com 16 para 17 anos, depois estava grávida, às vezes dormia muitas vezes sozinha, chorando. E aí o que acontecia? O que eu posso perceber hoje e conseguir falar para você em pouco tempo? Na minha vida criou um ciclo de uma ferida. O ciclo da ferida era, ele me feria com as atitudes dele. Aquela minha dor, a dor da mulher, sangrava sobre a mãe para os filhos. Deixa eu tentar falar devagar para você entender. Talvez e somente talvez algumas mulheres aqui, como eu fazia, você esteja sangrando a dor da mulher traída, abandonada, rejeitada nos filhos. É isso que eu quero dizer, que a dor da mulher
passa pela mãe e acaba sangrando nos filhos. Eu não fui sábia. Então, nesse processo, muitas vezes as minhas filhas, que são as mais velhas, em especial, o trio, eu brinco que é o trio Parada Dura, veio um atrás do outro. Eles têm 1 ano só de diferença. Eles têm 18, 19 e 20. E a Duda tem 16. Então, o trio já teve um pai um pouquinho melhorado. Porque no processo que você vai sendo lapidada, você lapida quem está caminhando com você. Isso é incrível, do amor e do cuidado do teu Deus, do teu Pai. O Senhor não trabalha só você, Ele trabalha em você e Ele move as coisas que estão ao seu lado. Ou, enquanto Ele trabalha em nós e nós começamos a agir diferente, as coisas ao nosso redor têm obrigação de se mexer. Sabe um jogo de xadrez? Uma peça muda, a outra peça tem obrigação de responder. É algo físico, quântico, espiritual, emocional, é a vida. Então, nessa jornada, enquanto eu me transformava, enquanto o Senhor me transformava, quando eu digo eu me transformava, é porque em alguns momentos eu aceitei esses processos. Quando eu não aceitava as minhas dores, quando eu queria negar as minhas situações, era como se eu ficasse totalmente travada. E aí eu entrava nesse ciclo de ferida. Então ele me feria, eu não sabia lidar com aquilo, eu revidava, eu não tinha coragem de fazer o mesmo que ele, mas então eu era má e eu era vingativa de outras formas. Eu me vingava derramando a minha dor e a minha amargura sobre os filhos, falando para outras pessoas, falando para outras mulheres, até o dia em que eu vi a palavra do Senhor em Provérbios 14:1, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa. Eu vejo isso desde que eu sou menina, porque o meu pai era aquele pastor que tinha 3, 4 bíblias sempre esparramada pela sala, com o seu violão, cantando, meditando na palavra. E aí, abrindo um parênteses aqui, como é importante a sua vida hoje, como foi dito ontem, não é a sua história que determina. Se você decidir hoje abrir a palavra, adorar o Senhor, ter intimidade com Deus, não andar sozinha na sua dor, você vai influenciar os seus filhos, o seu cônjuge, as pessoas que andam ao seu redor. Então eu vinha desse lugar, eu vinha dessa família. Mas enquanto eu não aceitava isso, eu ia nesse ciclo. E nesse ciclo eu feria de volta, eu feria os filhos. Nisso as minhas filhas mais velhas, elas tinham terror e pânico da palavra casamento. Quem é que queria casar, minha gente? Vendo a mãe sofrer daquele jeito. Aí algumas frases eu ouvia: você é jovem ainda, sai fora desse casamento que dá tempo. E aí eu ficava pensando, e cada vez que eu pensava eu engravidava de novo. Eu acho que o Senhor me pregou uma peça. A Fernanda não está aqui, mas eu ia dizer, eu sou fleumática. Então eu demoro para tomar uma posição, uma decisão. Mas aí, então nessa minha delonga, é da minha natureza ser um pouco procrastinadora. E hoje eu dou glória a Deus por isso. E medrosa também. Pensa numa pessoa medrosa. Eu ficava pensando, mas gente, agora eu vou ficar sozinha com uma filha para criar. Depois era 2, depois era 3, 4. Então aquilo tudo ia me parando. E neste tempo o Senhor ia trabalhando. E como eu não andei sozinha na minha dor, eu queria fazer esse convite para você. Enquanto eu andei sozinha na minha dor, eu não prosperei na minha jornada de crescimento, de cura, eu não permitia o Senhor me lapidar. Até que eu olhei para a palavra do Senhor e vi a história de Ruth e Noemi. Você já conhece essa história? E eu acho lindo a força de Noemi, mesmo sangrando, mesmo doendo, ela diz para a nora, pode ir cuidar da sua vida, eu não tenho mais como te ajudar. E a nora olha para ela e tem uma aliança de amor ali. A nora fala, onde você for eu vou, onde você dormir eu durmo, o que você comer eu como. E ali eu vi Noemi sendo acolhida pela nora. Depois, quando ela volta para a cidade natal dela, as mulheres choram com ela. Lembra que ela fala, nem me chame Noemi, chama de Mara, eu estou tão amarga, eu estou tão infeliz. E as mulheres abraçam e dizem, olha, a tua nora está cuidando de você como uma filha. Ou seja, uma mulher que não caminha sozinha na sua dor vai prosperar na sua jornada de lapidação. É por isso que esse lugar é importante. É por isso que a mesa é importante. A experiência do lar é importante. O seu grupo de célula, o seu grupo de mulheres. Aquele lugar de segurança, um ambiente espiritual para você ser cuidada.
E aí eu vou voltar, né, porque às vezes eu vou me perdendo. Eu li Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica, a tola destrói. Aí volta e meia eu tinha que parar e voltar naquele versículo, porque eu me percebia a mulher tola. As mãos na palavra de Provérbios fala das nossas atitudes. Com as minhas atitudes, olha, eu orava, eu jejuava, eu ia para a mata. Não sei que alguém já foi para a mata, orar na mata. Eu ia orar na mata toda semana. Eu fazia jejum, eu fazia oração. Eu era magrinha assim, acho que vou ter que voltar a jejuar. Orava, jejuava, e quando eu me levantava do meu jejum e da oração, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, eu acho que eu destruía metade da minha intercessão. Então o processo foi se alongando. Primeiro eu fiz uma escolha ruim. Eu escolhi alguém que não conhecia Jesus. Um dia meu pai sentou e falou: filha, você vai precisar esperar em Deus, orar a Deus e ter um pouco de paciência com teu marido, porque da família onde ele vem, do formato de vida que ele vem, ele não tem esses valores familiares como nós temos. Eu falei: então tá bom, pai, eu vou decidir esperar. Aí, volta e meia, meu pai tinha que ir em casa para nos aconselhar, para nos socorrer. Eu não sei lá na sua casa, eu acho que não, só na minha mesmo. De vez em quando era 2, 3 da manhã, quando o camarada chegava, dava uma brigaiada, o prédio todo ouvia, e aí ele corria: seu Norberto, vem aqui, me socorra. Eu era essa mulher, eu fiquei essa mulher. Eu não era essa mulher, eu fiquei, porque quando nós estamos debaixo da influência da ferida, da dor, sem o bálsamo do Senhor, nós não temos atitudes sábias. Talvez e somente talvez você não faça as barbaridades que eu fiz, mas talvez você faça outras, que é aquela de sentar lá no salão e desaguar lá naquele lugar e reclamar e tirar suas dores ali. Ou, para quem não precisa ouvir, para os filhos que depois vão ficar com a sua dor que ficou derramando ali em cima deles, e vão ter uma visão triste do seu pai, uma visão que depois vai dificultar, inviabilizar a comunhão de pais e filhos. Os meus filhos foram curados há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás. As meninas, principalmente com relação ao pai. Hoje as 3 já querem se casar. Quem não está casado já está noivo, porque o Senhor tem redimido a nossa casa. Se tem uma coisa que eu posso dizer para você nessa manhã, mulher, é que o Senhor te chamou, te escolheu, Ele te conhece, Ele te chama pelo nome. Ele sabe da tua dor, Ele sabe da tua situação, Ele sabe da tua história, mas Ele aposta em você, Ele conhece você, Ele sabe a capacidade que Ele colocou em você. A Bíblia diz que quando Deus criou a mulher, criou com o propósito de que ela fosse Ezer, auxílio, socorro. E isso não é um lugar de menos. Às vezes a gente pensa: não, é para completar a obra da criação, é para completar o sonho de Deus, para ter uma família na terra. Você não tem um lugar de somenos. E aí eu queria deixar para você um alerta, porque hoje nós estamos vivendo uma guerra emocional, nós mulheres, uma guerra, como é que eu vou dizer, uma guerra dessa geração, cultural. E você sabe do que eu estou falando. As ideias que têm sido plantadas hoje é que você pode ser o que você quiser, e eu acho que a mulher pode ser o que ela quiser, desde que o Senhor queira que ela seja aquilo que ela quer ser. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E veio uma bandeira com uma fala dizendo assim: nós estamos trabalhando, nós, essas primeiras mulheres aqui do movimento feminista, a gente está trabalhando para que vocês possam ter uma vida decente, para que vocês possam votar, para que vocês possam trabalhar. E eu acho lindo isso. Talvez no início, na base, tenha sido puro e verdadeiro, mas ou já era uma agenda maligna e Satanás aproveitou aquele movimento. A mulher percebeu que tinha força, e sim, eu tenho uma notícia para te dar: você tem muita força. Talvez e somente talvez a gente aplique no lugar errado. Eu reconheci isso na minha vida. Em algumas estações da minha vida, eu apliquei toda a minha força no lugar errado. Até que o Senhor, como sempre, né? O Senhor vai nos resgatando, Ele nos chama de volta e Ele permite que a gente, Ele nos cuida e nos aguarda e nos espera enquanto a gente volta. Bem, essa agenda maligna e essa conversa maligna, ela tem nos afastado do propósito do Senhor. Porque o propósito de Deus para nós é que nós possamos manifestar o amor, a graça, o evangelho. E às vezes eu, como pastora, fazia muito bem esse papel do portão para fora da minha casa.
Mas do portão para dentro, muitas vezes eu me ajoelhava e eu dizia: Senhor, eu sou um verdadeiro fracasso. Como é que eu posso ir lá e ministrar tão bem e alegrar o coração das minhas irmãs e dividir, repartir com elas? E aí eu entrava em casa e eu percebia o fracasso que eu era dentro da minha casa. Por quê? Não porque eu fosse falsa, mas é porque, irmãos, a vida é feita desses momentos de dificuldade. Então não dá para fugir de certas situações, tem que realmente deixar o Senhor tratar. Então eu fui a primeira, eu olhei e eu disse: Deus, eu achei que eu era Abigail e ele era o Nabal. De fato ele era o Nabal, o Senhor precisava transformar. Mas eu não tinha nada de Abigail e o Senhor precisava trabalhar o meu caráter, trabalhar o meu temperamento, trabalhar o temperamento na minha personalidade. Que estava o quê? Que estava toda avessa, porque ela estava influenciada pelas dores que eu tinha. E os meus olhos estavam naquilo ali, o meu coração estava naquilo ali. Até que em algum momento, que eu não sei te dizer quantas vezes isso aconteceu, eu consegui, com a graça e a ajuda do Espírito Santo, olhar para o Senhor, tirar os olhos da dor, tirar os olhos da minha história e poder olhar para as promessas, e poder olhar para o Senhor. E então, irmãos, através da vida de Abigail, eu descobri um código secreto muito precioso. Porque eu tinha uma palavra na minha mente que era assim: a mulher que fizer tudo certinho, que obedecer o Senhor, ela vai conseguir. Aquela mulher que orar muito, que jejuar muito, ela vai conseguir salvar o seu marido. E essa não é uma fala muito correta, me perdoe, eu não sei quem pensa dessa forma, mas eu não deixava de jeito nenhum o meu marido colher, sentar na mesa do banquete das consequências dele, porque eu estava sempre orando, eu estava sempre cobrindo, eu estava sempre dando um jeito de ajustar. Quando nós éramos meninos, eu digo que a gente já era casado, e ele passava uma noite, às vezes fora, numa farra, e o sogro de manhã vinha buscá-lo para o trabalho. Eu dizia assim: ele está doente, ele está com gripe. Ou seja, na minha mentalidade e fleumática que eu sou, que eu gosto de agradar, que eu queria guardar, que eu queria cuidar, eu passei a não permitir que ele colhesse daquilo que ele plantava. E isso foi criando em nós um vício emocional. Eu não sei se você sabe, mas nós temos vício emocional. Sabe aquela coisa que às vezes você está assim, está tudo bem, e você pensa: a hora que ele chegar hoje vai ser bem agradável, vai ser bem gostoso. Parece que o marido põe o pé na porta e tudo muda dentro de você. Tem que arrumar uma briga, aquelas emoções. Sabia que as emoções viciam? Então essa adrenalina da briga, essa adrenalina dessa situação toda, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, volto aqui na minha palavra: cuidado com os pensamentos coletivos. Eu aprendi que a tola, ela dirige a vida dela pelo pensamento coletivo. Agora essa é a moda? Então agora aqui nós vamos na moda. Agora é assim que faz? Assim nós fazemos. Mas nós temos um manual, que é a palavra de Deus, para nós andarmos. Nós temos uma bússola. E aí eu descobri que a tola e a sábia moram dentro de mim. Porque eu queria ser só sábia, mas não pude ser só sábia em todo o tempo. Mas eu já não sou tola em todo o tempo. Eu já melhorei bastante, porque o Senhor tem me lapidado. Não por mim mesma, mas eu tenho entrado no processo do Senhor, deixado Ele me lapidar. E aí quando a tola vem, porque volta e meia ela vem, eu não sei se foi o Martinho Lutero que falou que achou que tinha o homem mau dentro dele, tinha morrido afogado nas águas do batismo. Mas aí volta e meia ele viu que o desgraçado sabia nadar, estava ali querendo aparecer, querendo voltar e tomar palco. E eu entendi isso com a graça de Deus. Todas nós temos a tola e a sábia, porque nós não somos espirituais 24 horas. Sabe quando a casa está virada, o cachorro fez cocô em todo lado, a situação do banco, a situação do casamento, muitas vezes a tola, ela quer fluir, ela quer tomar palco. E eu aprendi o seguinte: para aquela que eu dou mais alimento, para aquela que eu dou mais palco, essa é a que vai se sobressair. E o Senhor me trouxe muitas vezes de volta nesse lugar de dizer: Senhor, me perdoe, eu fui tola. E aprender também a me colocar no lugar de uma coisa, irmãs, que mudou muito a minha vida. Foi um dia que eu me encontrei com o versículo do apóstolo Paulo. E ele disse assim: o Senhor Jesus veio para salvar, salvar e perdoar o mundo. E ele disse assim: dos quais eu sou o maior pecador.
Eu achava que eu era a menor pecadora, sabe, Ana? Eu achava assim, Senhor, uma gotinha do teu sangue bastou para mim. Esse homem, o Senhor teve que morrer por inteiro, esvaiu todo o sangue. Eu achava que eu era melhor. E até eu sair desse lugar. E eu aconselho você a olhar a sua vida. Talvez e somente talvez porque uma serva do Senhor você é, porque você ministra, porque você canta, porque você está na presença do Senhor e Ele não está fisicamente. Muitas vezes nós temos essa tendência de ser crítica, de ser julgadora. Até que o Senhor botou o espelho da palavra bem na minha frente e me mostrou: você é a maior de todos os pecadores. Quando nós assumirmos esse lugar de dizer, ele erra, mas eu sou o maior de todos os pecadores. Não para com isso virar o tapete da outra pessoa de forma alguma, mas para com isso poder caminhar e dizer, nós precisamos de ajuda, mas que comece por mim. Eu sei que eu já estive em muitos congressos assim, desejando, ai Senhor, quando eu chegar em casa eu queria um marido diferente, mas hoje eu entendo que o Senhor estava olhando para mim, então seja diferente, querida. Né? Você quer um príncipe, você não é uma princesa. Você quer um lorde, você não é uma dama. Então nós precisamos que comece em mim. Diga aí, vamos fazer essa declaração profética nessa manhã? Põe a mão no seu coração e diga, Senhor, que comece em mim. Aleluia. Sabe por quê? Mulher lapidada, você só pode levar o homem que você ama, os filhos que você ama, as pessoas ao seu redor que você ama, até o lugar onde você mesma tenha ido. Não é possível você estar aqui chafurdando na lama do vitimismo, do criticismo e olhar para os seus filhos e dizer, é lá filho, vai lá. Não vai. Jesus disse, o filho faz o que vê o pai fazendo. Nós somos o modelo para os nossos filhos, nós somos o exemplo. E isso também eu aprendi nessa jornada. Que comece em mim, porque eu só posso levar esse homem que eu amava e havia decidido amar até o fim. E numa outra oportunidade conto para vocês. Eu tinha muito medo de tomar uma decisão de dizer assim, vou me separar, vou deixar esse homem, por tudo, pelo meu temperamento, por todos os vícios emocionais, por uma certa dependência emocional. Eu falei que as nossas emoções viciam, né? Então você está brigando, mas você não quer abrir mão daquilo. Você tá ali, os dois estão se perdendo, os filhos estão sofrendo, mas você não quer abrir mão daquilo. Hoje não, já tem algum tempo que eu decidi lutar, porque eu sabia que eu queria lutar e eu iria até a última consequência por aquele casamento. Mas nesse momento também, eu entendi que eu tinha uma ferida no meu coração contra o próprio Deus. Nossa, Sheila, é possível isso? Não se ofenda comigo, eu espero que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração nessa manhã. Quando eu me dei conta da mulher que eu achava que eu era, tão boa que eu era, tão santa que eu era, tão sábia que eu era, como é que por mais de 30 anos, o Senhor, por mais de 20 anos nesse caso, né, que era a minha reclamação, o Senhor não completou essa obra? Eu achava que, ou eu achei que em algum momento da minha jornada, porque eu amava o Senhor, porque eu servia ao Senhor, Ele tinha a obrigação de transformar o meu marido. Até o dia que em algum lugar dentro de mim o Senhor disse, eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. E aí eu comecei de uma forma acompanhada de oração, não ande sozinha. Acompanhada de oração, de aconselhamento, muito aconselhamento, debaixo de muito temor. Eu comecei a sair de cena e deixar ele a lidar com as consequências de cada um dos seus erros, das suas situações. E comecei a lidar com as minhas. Eu saí de um lugar que eu estava quase num papel de mãe. Não sei se você já se percebeu nisso. Tratando o marido como se fosse um filho a mais da casa. Fulano, lá, aqui. Não, fulano, não faça isso. Olha, fulano, não esquece de tal coisa. Eu saí daquele lugar de ser alguém que estava do lado. E se ele esquecer, depois ele que vê o que faz. Para o lado de mãe. Não vai esquecer de tal coisa. Não, amor, assim não faça dessa forma. Não que a gente não possa. Eu estou dizendo... Cada um, examine-se cada um a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo. Mas da minha parte, eu me dei conta que eu tinha virado, era como uma mãe. Era como uma mãe. Quem quer transar com a mãe? Então as traições vinham.
Por mais que eu sentisse o amor daquele homem, a nossa relação tinha adoecido a ponto de que ele precisava, não precisava, porque se já fosse um homem lapidado, transformado, ele iria buscar a minha transformação em oração. Mas no nosso caso estava diferente. Eu estava buscando a minha transformação e a dele em oração. Mas onde eu quero chegar para que nós possamos encerrar? Talvez e somente talvez nessa manhã você esteja pensando assim: eu sou uma serva tua, Senhor. Eu trabalhei tanto para o Senhor. E eu estou olhando para a minha casa. E eu estou vendo o mesmo cenário. Quando caiu a minha chave de que aquele homem não ia se tornar um pastor, como eu engravidei daquela ideia, como minha família engravidou daquela ideia, eu caí no chão emocionalmente, mas foi bom que eu caí no chão da vida, eu acordei, eu parei de negar algumas situações. Sabe o que acontece, irmãs? Quando nós estamos em negação, que é um mecanismo de defesa, todo ser humano tem, e a gente usa com muito mais frequência do que a gente tem a consciência. Muito grata, né? Eu parei de negar. E quando você nega, isso impossibilita atitudes de mudança. E eu me entreti por muitos anos com a obra do Senhor. Eu olhava para a minha situação, eu negava ela, eu não olhava para ela de verdade, para ver o que precisava, como é que... Então eu orava, eu jejuava, mas eu não trabalhava naquilo, entende? Vocês estão entendendo? Aí eu me interti aqui. Líder de louvor, trabalhava com mulheres, fazia isso, fazia aquilo. Programa do rádio, uma época que o rádio era muito usado, né? Há 20 anos atrás. Eu lembro do meu trio pequenininho, em várias vezes, ocasiões acontecer isso. Então, o meu pai tinha um programa de rádio e a gente ia fazer. Ia lá cantar, dirigir, ministrar o programa, enfim. Ele levava a gente desde pequenininha. Meu pai influenciou as 5 filhas a ler a Bíblia, a orar, a amar o Senhor. A minha mãe nos influenciou a ouvir a Deus, a permanecer firme. Que mulher de uma dignidade, uma firmeza. A mamãe nunca contou para nós os problemas dela com meu pai. Só quando eu cresci e virei mulher é que eu fui perceber. Já eu não, aqui ó, em cima das meninas, aqui ó, em cima dos filhos, até que eu percebi que aquela era uma atitude errada. Puxa, por que eu estava falando isso? Sim, eu caí no chão da vida e foi muito bom. Parei de negar a minha situação e me encontrei um dia com o Senhor, num lugar onde eu disse assim: eu esperava que o Senhor tivesse feito. Quando mais uma traição aconteceu, foram muitas, eu ia precisar de mão e pé emprestado de mais algumas, para poder, nesses 30 anos, nesses 20 anos, declarar para você quanta coisa aconteceu. Mas eu me ofendi tanto, com Deus, até o momento em que eu percebi que eu estava servindo ao Senhor, fazendo as coisas certas, com a motivação errada. Eu seguia na obra porque eu queria muito que Deus me pagasse o que Ele me devia e me desse o casamento que eu deveria, que eu merecia ter. E eu parei e prestei atenção que eu estava buscando, ao invés de propósito. Qual é o propósito desse casamento, dessa família, de suportar tantos anos, de não conseguir separar? Eu não estava olhando para o propósito, eu estava olhando para o meu direito. Eu tenho o direito de ter o casamento do meu sonho. Porque afinal de contas, Senhor, onde o Senhor está? Eu te sirvo, eu trabalho, eu pastoreei uma igreja por 16 anos, desde que o meu pai faleceu. Mas eu me encontrei naquele lugar. Irmãos, como é bom cair no chão da vida e se dar conta de algumas coisas. Então, se o Senhor te trouxe aqui e você vive situações como essa... E aí não estou falando de violência ou de abandono, né, do lar. Eu estou falando de uma luta que você está lutando com vontade de que o Senhor faça o que você quer. O Senhor sempre vai fazer o que Ele quer. No modo dEle, da forma dEle. E a forma dEle é a mais perfeita. O tempo dEle é o tempo pleno, é o tempo certo. A maneira dele fazer é a mais linda. Já canta o Ademar de Campos, né? Sua forma é perfeita, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Que bom é sua vida em minha vida. O dia que eu caí, na real, eu me arrependi. E eu pedi perdão ao Senhor por estar ofendida com Ele, por algo que Ele nunca me prometeu. Foram coisas da minha cabeça. Nesse dia,
Eu cheguei para o meu marido e eu disse: não dá mais para nós. Porque você não quer mudar, são muitos anos de trabalho. Só que isso, irmãos, isso foi um processo longo, tá? Só estou contando aqui, mas não quero encorajar ninguém a fazer isso. Mas se você andar debaixo de oração e de conselho de gente séria, o Senhor vai direcionar você em qual é a melhor forma de você dirigir a sua vida e tomar suas decisões. Amém, amadas? Você recebe essa palavra no seu coração? Quando eu me coloquei, eu disse para ele, ele falou: não, mas e a igreja? Eu falei: eu estou deixando o pastoreio da igreja. Não, mas e os filhos? Falei: os filhos conhecem a nossa história tão bem quanto a gente. Então ele estava tão apoiado em questões que eram muito importantes para mim, que ele não mudava. Quando eu deixei, ele colher as consequências daquilo que ele havia plantado. E não é vingança, irmãos, porque eu chorei um dia inteiro. Tem uma canção que diz: eu quebro meu vaso. Eu já li essa palavra na Bíblia eu não sei quantas vezes. Mas num dia, aquele dia, um dia imediato, que era o dia de tomar essa decisão, o Senhor me mostrou exatamente que eu precisava fazer uma entrega ao Senhor. Daquele casamento, daquela situação, daqueles anos de convivência. E foi uma entrega muito dolorosa. Então, quando eu olhei nos olhos dele, eu não olhei com vingança. Eu não olhei pensando: agora você vai ver. Agora eu vou reconstruir a minha vida e você vai ficar aí. Não. Foi com muita dor, foi debaixo de muita lágrima, de muito temor, que eu disse: nós vamos seguir caminhos separados. Porque eu realmente estou entregando você. Amadas, talvez e somente talvez, foi a primeira vez que eu entreguei na mão do Senhor e não fui tirar depois que levantei da oração. Com atitudes, com... Você percebe isso? Você está mais ou menos nessa vibe? Tá entendendo? E foi algo muito doloroso. Mas foi a partir de uma verdadeira entrega que o Senhor pôde agir na minha vida, na vida dele, começando por mim. E quando eu quebrei o meu vaso e entreguei coisas que me eram tão caras, o ministério, o meu nome é uma cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é quem. Quando eu entreguei tudo isso, inclusive eu, meus filhos e ele na mão do Senhor, foi que o Senhor pôde começar a trabalhar na nossa vida. Eu encorajo você a, como Maria, quebrar o seu vaso e dizer: Senhor, isso aqui é tudo de mais precioso que eu tinha, ou que eu tenho. Mas hoje eu quero... Aí então, pensa uma pastora dizendo: eu estou confiando a ti, a minha família. Porque a gente tem essa imagem, né? Que o pastor, que a pastora são super-homem, super-mulher, gente santa. Não, somos todos iguais. Olha para a mulher que está do seu lado e diga para ela assim: eu sou incrível e terrível, igual a você. Eu descobri, quando caí no chão da vida, descobri que eu era incrível e terrível como qualquer outra. E tola, luz e sombra. Tem muita coisa boa em mim, tem muita habilidade boa, mas também tem muita coisa feia que você nunca vai saber. Só lá o dia que passar o filme da vida, que o papai sempre brincava com a gente: ó, um dia vai passar o filme da sua vida lá. Não. Mas eu sou incrível e terrível como você. E eu descobri isso fazendo essa entrega ao Senhor. Então eu quero encerrar encorajando você a fazer a sua entrega ao Senhor. E dizer para você, mulher escolhida, que o mundo, o tempo e a vida não para quando uma mulher está sofrendo. Eu tive 5 gestações, em muitas delas eu sofri solidão, eu sofri dores. Nunca tive nenhum tipo de abuso, mas era um abuso emocional, não deixa de ser, tá? Mas não vou entrar nessa seara. Eu sofri muito disso, mas a vida não para. O relógio não parou, acabou o meu tempo. Por quê? Porque o tempo não para quando uma mulher está sofrendo. O tempo não parou quando eu enfrentei um câncer no meu útero. Eu acho que era tanta dor e eu aprendi também. Eu tenho percebido isso na lida com mulheres, na lida diária. Muitas vezes o nosso útero, o nosso seio chora as nossas dores. As dores das nossas relações, as coisas que não estão resolvidas, as emoções vão se amontoando ali. E não estou dizendo que se você lida com o câncer é por causa disso. Tem muita coisa que é biológica, é física, mas tem muita coisa que é emocional, sim. O mundo não parou, o tempo não para. O tempo não parou para me aplaudir em 5 gravidez, é tão lindo. Estica, volta no lugar, estica, volta no lugar. Tem enjoo, tem força, é muita força para ganhar neném. O mundo, o tempo e a vida não para te aplaudir, nem para te acudir. Mas o Senhor para você.
Aleluia. O Senhor para você. E Ele está aqui nessa manhã, nesses dias. E Ele é a fonte de tudo que você precisa. O mundo, o tempo e a vida pode não parar para você, mulher que está sendo lapidada, para aplaudir os teus acertos ou para chorar com você as suas enfermidades, as tuas dores. Mas o Senhor para. Eu encerro dizendo que a Bíblia diz que Ele encostou num poço e falou para os discípulos: vão ali que eu vou ficar por aqui. Era a fonte encostada na fonte. Ele tinha um encontro com a mulher samaritana. E eu brinquei com a Ana, eu falei: eu sou essa mulher samaritana, porque Jesus disse para a mulher: você já teve 5 maridos e esse que você tem agora não é seu. E eu brinquei com a Ana, eu insisti 6 vezes com o mesmo marido. Foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5. Tudo que você precisa, mulher lapidada, é da fonte. E você tem a fonte. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, pastora. Eu encerrei, mas eu queria encerrar dizendo assim: como a samaritana que ia no poço meio-dia para não encontrar ninguém, porque tinha vergonha da sua situação. Quando ela na fonte, encontrou a fonte que era Jesus. E a vida dela foi mudada. Algo interno, algo que ela buscava, que ela precisava foi mudado. Então ela foi, correu na cidade, correu para de quem ela tanto escondia. Para que ela ia na fonte, no poço, meio-dia, com sol a pino? Para não encontrar as pessoas da cidade. Pois a Bíblia diz que ela largou cântaro, largou tudo, voltou para a cidade dizendo: eu encontrei um homem, é um profeta. Ou melhor, ela já disse, ele é o Cristo, porque Cristo se apresentou para ela. Quando nós entregamos a nossa verdade para o Senhor, Ele se apresenta para nós. Enquanto eu escondi as minhas verdades, que eu estava chateada com Ele, porque eu achei que Ele deveria fazer o que eu queria, que eu merecia um casamento melhor, já que eu era uma serva do Senhor. Enquanto eu não caí na minha verdade, não entreguei para Ele a minha verdade, Ele não pôde mudar. Mas quando eu entreguei, o Senhor fez algo incrível. E aquela família que você viu ali é uma família restaurada, porque um homem e uma mulher decidiram. Começou por mim, porque eu decidi, falei: até aqui, e agora cada um vai cuidar de si. Quando ele se viu só, ele disse: eu quero a minha família. E eu disse: sua família está em Jesus, só vai dar certo, só vai dar bom com Jesus. E aí aquele homem foi, aprendeu, cresceu, escolheu. A família ou a história familiar dele não determinou a vida dele. E eu sou tão grata a Deus por isso. Nós estamos vivendo um tempo de cura, de restauração. Nós temos vivido dias de vitória. Nós temos vivido dias de ver as promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida. Que comece por você, amada mulher escolhida, nesse dia. Eu, antes de passar para a pastora Zenete, eu quero encorajar você. Eu tenho tão poucos, eu não vim preparada para isso, mas eu tenho alguns livros ali. Ele se chama Mulher que Deus Escolheu, vai estar no stand ali. E eu quero louvar a Deus, Ana, pelo seu coração. Como é que é a palavra? Quiberlito. Você é um quiberlito muito ungido, muito santo. E eu estou muito grata nessa manhã pela oportunidade de repartir com você um pouquinho do muito do que Deus tem feito por nós. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia!